E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vitória e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, etc e tal. No vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre a segunda temporada de Heartstopper e comentar as principais diferenças entre a HQ e a série. Mas antes de começar, eu gostaria de pedir pra você sentar o dedo nesse like, se inscrever aqui embaixo se ainda não for inscrito, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. Não esquece que sai vídeo novo aqui no canal todas as quintas-feiras, às 7 horas da noite, e também de me seguir nesse Instagram que tá aparecendo aqui na tela pra conferir os surtos e novidades em tempo real. Porque lá eu posto sempre quando uma série é renovada, quando uma série é cancelada, data de início de pré-venda de algum livro, data de lançamento de filme e por aí vai. Me segue lá pra ficar por dentro de tudo que rola no mundo do entretenimento. Bom, vamos lá. A segunda temporada de Heartstopper chegou na Netflix na última quinta-feira, dia 3 de agosto, e ela estava sendo muito esperada porque a primeira temporada fez um sucesso estrondoso. Nessa história, a gente vai conhecer o romance dos personagens Nick e Charlie e como que eles desenvolveram todos esses sentimentos. A história contada em Heartstopper é baseada nas HQs da autora Alice Oseman, que por hora são 4 que estão aqui atrás, mas esse ano chega a quinta lá no final do ano. Então, se você quer garantir o seu exemplar da quinta HQ em pré-venda, é só clicar no link que tá aqui na descrição e não perder essa pré-venda que vai ser babado essa última HQ, viu? Eu tô esperando muito choro e choro e mais choro e mais choro e um pouquinho de sofrimento, porque Heartstopper é sobre isso. Ao mesmo tempo que ela é uma série extremamente fofinha, ela te pega em reflexões extremamente importantes para viver na sociedade de hoje em dia. Bom, na primeira temporada a gente teve ali o Nick se entendendo com a sexualidade dele, ele tendo aquela conversa bem complexa com a mãe dele, extremamente necessária, e a gente tem finalmente o fofíssimo pedido de namoro do Nick pro Charlie e eles começam a desenvolver um relacionamento. Então nessa segunda temporada a gente vai acompanhar um pouquinho mais como ficou essa situação dos dois personagens e como eles estão se sentindo para se abrir pro mundo e contar que eles estão namorando finalmente. O que eu achei bastante interessante foi o ritmo da série. Novamente ela conta com 8 episódios de, em média, no máximo 32, 33 minutos cada episódio. É bem rapidinho e gostosinha de assistir. Ela corre muito bem, porém na série a gente tem um aprofundamento muito interessante dos personagens Tal e Ellie, do relacionamento da Tara e da Darcy e principalmente do Isaac, que eu já vou comentar sobre ele mais pra frente aqui quando eu for falar das diferenças da série. Então a gente tem um aprofundamento além de Nick e Charlie, a gente tem um aprofundamento de outros personagens e de outras relações que acontecem ali no decorrer da história da série, que foi o que eu achei bastante interessante, que faz a gente ver um pouco fora da caixa do que a gente vê e acompanha e conhece ali nas HQs. Bom, eu anotei algumas diferenças para comentar aqui com vocês, eu vou comentar elas e depois eu vou comentar algumas cenas que ficaram idênticas e que pegaram meu coração de jeito, porque eu achava que aquelas cenas não poderiam ser alteradas porque fazia todo sentido para a história. Bom, a primeira diferença que eu vou comentar aqui com vocês é em relação a uma festa do pijama. Logo de cara ali no começo da segunda temporada, eles vão numa festa do pijama com os amigos dele e resolvem contar abertamente que eles estão se relacionando. Então é um momento descontraído, que eles dão muita risada, eles comentam que estão realmente se gostando e que tá rolando um negócio sério ali e que eles se amam não apenas como amigos e sim romanticamente falando, como o Nick e o Charlie se declaram ali no final da primeira temporada. Então eu achei bem fofinha essa festinha que eles tiveram entre amigos, que acontece de uma outra forma na HQ e a gente já chega nessa parte. Bom, a segunda diferença é o momento em que os pais do Charlie e do Nick descobrem esse relacionamento. Os pais do Nick, na verdade, quem descobre ali mais é a mãe, né? Que ele tem aquela conversa sobre como que ele tá se sentindo, daí a mãe dele super apoia ele, fala que tudo bem, vai ficar tudo bem. Porém, o babaquinha da história é o irmão dele, né? Que, pelo amor de Deus, que garoto chato. O nome já é problemático, né? Mas o garoto é problemático, entendeu? Ele gosta de causar onde não precisa ser causado. Então, assim, ele tem que se pôr no lugar de fala dele, no caso não existe. Então, você, irmão do Nick, fique na sua. Não ouse abrir a boca novamente no decorrer das próximas temporadas.
É sobre isso, enfim. E ali, quando o Charlie conta pros pais dele, na HQ tem todo um apoio, fala, ai, que bacana, filha, a gente só quer que você queira, a gente só quer que você seja feliz, mas ele é todo meninão, mas que bom que vocês deram certo, mas a gente não quer mais ele dormindo aqui. Já na série, essa conversa já tem um arzinho mais, assim, maldoso, então os pais dele ficam tipo, ah, vocês estão namorando, mas veja bem, o Nick é um menino mais masculino, capitão do time de rugby, não quero ele dormindo aqui, é por isso que as suas notas estão caindo, então vocês estão proibidos de conviver. Então, eu vi que na série teve um fundinho mais, digamos, realista que foi trazido para as telas, que eu achei bastante interessante, e vi um pouquinho de como o Charlie ficou chateado com essa questão deles se afastarem um do outro, né? Bom, a terceira diferença que eu anotei aqui é como o Charlie descobriu que foi tirado do armário, e isso puxando em relação a como ele quer contar para os amigos deles que ele está namorando de fato o Nick. Bom, na série a gente sabe que o Charlie foi tirado do armário à força, e aí ele sofreu um grande baque, ele sofreu bullying, ele sofreu muito, ele chegou a ter crises de ansiedades muito pesadas, ele chegou a se mutilar, ele comenta isso com o Nick, e o Nick dá total apoio pra ele, fala, quando você precisar, estarei sempre aqui por você. Então ele conta que passou por uma fase super difícil. Então, no decorrer ali da segunda temporada, a gente acaba descobrindo, porque o Tal conta pra ele e fala, olha, eu queria te pedir desculpa de antemão, que fui eu que acidentalmente tirei você do armário, porque eu tava conversando ali com o Isaac, e eu falei um pouco mais alto, escutaram e começaram a espalhar e fazer esse burburinho. Ali no mesmo momento, o Charlie fala, não tem problema, eu gosto muito de você como amigo mesmo assim, e isso não vai afetar nada a nossa amizade. Já na HQ, a gente vê que ele descobre isso por terceiros. Quem conta pra ele é o personagem Aled, na HQ. E ele fala, tipo, não conta pra ele agora não que você e o Nick estão juntos, porque meio que foi ele que te tirou do armário. Você sabe como o Tal é, né? Explosivo, comenta as coisas alto. Então, numa conversa, assim, ele falou alto e acabou escapando. E foi por isso que você acabou sendo tirado do armário. Na sequência, quando o Tal descobre que eles estão juntos na HQ, que foi bem depois, ele fica extremamente chateado porque o Charlie não tinha contado pra ele, e aí ele fica meio que na dele, fica mais afastado, porque eles estão tentando entender os sentimentos dele. Eu achei muito interessante a forma que foi levado pras telas, achei que ficou mais dinâmico, achei que fez mais sentido pra história, e achei muito fofo eles conversando sobre as dificuldades das amizades entre um e outro ali. Bom, a outra diferença agora que a gente tem que falar é sobre ele que eu acabei de comentar, o Isaac e o Aled. Na série, a gente tem um personagem, Isaac, que é muito ligado ali aos personagens. Ele é um personagem super querido, mas porém bem quieto. E ele sempre tá lendo, então me identifico bastante. Pra todo e absoluto lugar que ele vai, ele leva um livro. Então tem takes muito engraçados dele, do tipo, ele numa festa, lendo um livro. E o livro acabando, assim, tipo, as páginas passando. Ele no meio da rua, lendo um livro. Ele em qualquer lugar, lendo um livro. Porém, na HQ, tem um Isaac, só que ele não tem tanta relevância na história como o Isaac da série. Quem tem relevância de fato na HQ é o personagem Aled. Então acredito que na série eles juntaram esses dois personagens pra fazer um pouco mais de sentido pra trama, pra não ter tanto personagem disperso. Então eles juntaram esses dois personagens e eu amo o Isaac da série. Ele é todo... tá tentando se entender, ele não sabe o que tá se passando, e aí a todo ponto ele tá ali no meio, até ter um momento que ele fala assim, gente, não é porque eu não tô com ninguém não, que eu não tô feliz, tá? Pelo amor de Deus. Então eu acho muito interessante essa forma que o Isaac foi trabalhado pras telas. Bom, outra diferença que a gente pode perceber que teve aqui foi uma cena que não teve, né, na HQ, que foi aquele almoço em Paris do Nick, do Charlie e do pai do Nick. Então eles vão, encontram ali, daí o pai dele fica meio assim, gostei de conhecer seu amigo, o pai dele fica se esquivando, a gente vê que na HQ o Nick tenta marcar esse encontro com o pai dele pra aproveitar que ele tá lá em Paris, só que não acontece, porque o pai dele fica se esquivando, e depois vai acontecer um almoço lá, aquele almoço caótico que acontece na casa do Nick muito mais pra frente. Uma outra cena também que a gente vale ressaltar foi sobre uma festa do pijama. Comentei com vocês que lá no comecinho da série tem uma festa que não acontece na HQ. Porém, essa festa acontece na HQ só lá na viagem de Paris, no aniversário da dona
Tara. Eles se juntam todos no quarto dela ali pra fazer uma festinha pra comemorar o aniversário dela. Então rola uma festinha do pijama ali de fato. E é nessa festa que eles se abrem pra geral de fato, não só pros amigos dele que eles estão tendo um relacionamento. Então eu achei muito fofinho assim, mas eu acho que essas diferenças não degradaram ou elas só melhoraram a série. É aquele tipo de adaptação que teve mudanças, mas ela continua perfeita, né? É sobre isso. Agora eu vou comentar com vocês alguns detalhes que ficaram idênticos e que pegaram o meu coração. Bom, os detalhes. Primeiramente, o moletom da Dona Darcy, que ela anda pra lá e pra cá com aquele moletom de I Love Paris, nem tava frio, mas ela tava lá com o moletom dela, entendeu? E você vê na HQ certinho essa cena acontecendo, eu achei muito fofo. A gente também tem uma cena da treinadora de rugby flagrando os meninos no vestiário, então ela tem aquele choque assim, fala... Gente, aqui não é muito lugar. E ela conversando com eles, que também tem um relacionamento, que foi difícil pra ela se abrir pro mundo e etc. Então achei bem legal essa questão que eles mantiveram. Outra coisa é quando eles descobrem que Nick é um fala francês fluentemente. E junto a isso, quando ele chama o Charlie de Mon Amour lá no museu, eu achei a coisa mais fofa do universo. Eu fiquei tipo, tipo, arco-íris e arco-íris e mais arco-íris. Ficou muito fofa essa cena. Outra coisa também bem interessante, ficou bem semelhante, foi uma conversa bem de desabafo que acontece entre o Charlie e a Tara, que ele conta, eu também queria ser como vocês, ter um relacionamento como o de vocês, só que aí a Tara fala, é só vocês terem, vocês não precisam se importar com o que os outros pensam. A partir do momento que eu e a Darcy começamos a fazer isso, a nossa vida ficou mais fácil, então eu achei bem fofinho essa questão também. Outras duas cenas que é muito interessante observar ali, que teve algumas mudanças, porém eles mantiveram o foco principal foi o Nick dando apoio pro Charlie nessa questão, quando ele percebe que o Charlie não tá comendo direito, que ele pode ter algum tipo de distúrbio alimentar, então ele vai lá, ele pesquisa, então tem a ceninha dele pesquisando, ele começa a pegar alimento, tipo do croissant lá do café da manhã em Paris, ele guarda pra poder, caso aconteça alguma coisa com o Charlie, ele perguntando pro Charlie, você não tá comendo, o que que tá acontecendo, e essas conversas com ele, eu achei muito interessante a forma que foi trazida pras telas, que mostra que se você tá com dificuldade, conversa com alguém. Você não precisa estar bem o tempo inteiro. Senta e conversa e fala, tá acontecendo tal coisa, eu preciso de ajuda. Então achei bem bacana essa parte. E a cena do Charlie colocando o Harry no devido lugar dele. Porque a gente sabe que o Harry causou horrores na vida do menino Charlie ali na primeira temporada e nas primeiras HQs. E aí ele vai meio que tá tentando tirar o peso do que ele fez, ele começa a defender ele, e aí no momento que tá rolando a festinha da Tara, ele bate na porta e fala, queria falar com o Nick e com o Charlie, ele fala, oi, desculpa, posso entrar na festa? Daí o Charlie, não. Então, eu achei muito interessante essa parte que foi trazida pra série. E aí, vocês gostaram dessa série? Me conta, vocês estão ansiosos? Porque eu finalizo esse vídeo com a notícia de que já tem confirmada a terceira temporada, porque assim que foi confirmada a segunda, Alice Oseman, junto com a Netflix, falou que teria segunda e terceira temporada, que provavelmente já esteja em produção. E aí, vocês estão ansiosos? Qual diferença vocês ficaram mais surpresos e o que vocês mais gostaram de Heartstopper segunda temporada? Conta pra mim aqui nos comentários pra gente trocar essas figurinhas, tá bom? Então o vídeo de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de deixar muito like, se inscrever aqui embaixo, compartilhar com todo mundo que você conhece e também de passar aqui no canal nas próximas, todas as quintas-feiras às 7 horas da noite, tá bom? Então, um grande beijo pra vocês. Até a próxima semana e tchau!